Como começar a estudar para o exame de suficiência e ser aprovado ainda esse ano? Do jeito certo. E por que eu falo do jeito certo? Pessoal, tem muita gente que começa a estudar para o exame de suficiência e acaba desistindo no meio do caminho. Ou então vai até a prova, só que chega lá totalmente despreparado. Isso acontece por quê? Porque essa pessoa não estudou do jeito certo. Uma prova como a prova do exame de suficiência tem jeito certo de se estudar e o jeito errado. E adivinha só por onde a maioria vai? Exatamente pelo jeito errado. E não é à toa que existe um grande número de gente reprovada nessa prova. As pessoas acreditam que basta comprar um curso ali recheado de videoaula que é suficiente. Pessoal, se isso fosse verdade, nem precisaria comprar curso, porque a maioria do conteúdo, na verdade, 100% do conteúdo do exame de suficiência está de graça aqui no YouTube. E por que tanta gente reprova? É exatamente isso que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, eu sou Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Então, se você quer ser aprovado no exame de suficiência e em concurso público em menos de um ano, só você se inscrever aqui nesse canal que eu vou passar todo o conteúdo, todo o passo a passo que você precisa para conquistar esses dois grandes objetivos aí na sua carreira. Como começar a estudar para o exame de suficiência do jeito correto? Pessoal, é o seguinte, a primeira coisa que você deve ter em mente é que a prova do exame de suficiência não é uma prova de medir conhecimento. Não é. Nenhuma prova de marcar X, exame de suficiência, KNAI, CNPC, concurso público, você acha que concurso público mede quem é a pessoa que mais sabe aquele conteúdo? Mede não, meu filho. Então, fica tranquilo. O primeiro passo é você entender que essas provas não são provas de medir conhecimento. Beleza, Felipe, mas se não são provas de medir conhecimento, elas são provas de quê? Elas são provas de marcar X. Pois é, parabéns, você acabou de descobrir o grande objetivo. É uma prova de marcar X. Ah, mas está errado. Cara, ela é uma prova de marcar X. Passa, vence o jogo quem marca mais X corretos e não necessariamente a pessoa que mais sabe aquele conteúdo. Quer um exemplo? Eu sou servidor público federal. Eu tive que estudar português, direito administrativo, direito constitucional, raciocínio lógico-matemático, contabilidade geral, pública, AFO. Claro, quer dizer que eu sou a pessoa que mais sabe direito na face da terra, que mais sabe português na face da terra? Não, eu sou a pessoa que estudou para marcar o X correto naquela prova. E foi isso e acabou. E eu consegui meu objetivo. Então entenda, eu joguei com o regulamento embaixo do braço. Era só marcar o X correto. Era só focar em marcar o X correto. A primeira coisa é essa. Beleza, Felipe, mas para marcar o X correto não tem que saber o conteúdo? Tem, exatamente. E agora vem um grande ponto. Você precisa saber o conteúdo na medida necessária para marcar o X correto e não para ser o doutor, o expert naquela área. E tem uma grande diferença nisso. Vocês que estão fazendo o exame de suficiência, muitas das vezes querem estudar para essa prova para serem doutores em contabilidade, para reestudar todo o conteúdo ali da graduação. Tá erradíssimo. Bota aquele meme lá. Ih, errou rude. Errou feio, errou rude. Pois é, errou rude. Não, você não precisa reestudar todo o conteúdo da graduação, você não precisa estudar para ser o professor que mais sabe tal conteúdo. Não, você não precisa disso. O que é que você precisa? Você precisa estudar da forma que aquele conteúdo é cobrado. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Entender que a prova do exame de suficiência não mede conhecimento, mas sim sua capacidade de marcar X e que você deve estudar apenas o conteúdo necessário para aplicar nas questões para marcar o X correto. O segundo ponto é o seguinte, é impossível que a banca coloque todo o conteúdo do edital lá na prova do exame de suficiência, isso é impossível. Nós temos ali cerca de 600, 700 assuntos no edital. E na prova são somente 50 questões, 50 é isso mesmo. E para você ser aprovado, só precisa de 25, só isso. Então é impossível, mesmo que a banca queira misturar conteúdos, e ela faz isso principalmente no CPC 27, mesmo que ela queira misturar conteúdos diversos em uma única questão, é impossível para ela cobrar tudo. Então o que é que ela faz? Ela foca em assuntos específicos que fazem mais sentido para aquele tipo de prova. Quer um exemplo? A prova do exame de suficiência ela tem o objetivo de quê? De colocar contadores no mercado de trabalho, certo? Beleza. O que um contador lá do interiorzinho, lá do Acre, e o contador lá de São Paulo, lá do Itaú, têm em comum? Geralmente eles têm ali o quê? Estoques.
imobilizado, valor recuperável, um ADFC, balanço patrimonial, claro, TRE. Todos eles, né, por mais que seja um contador lá do escritóriozinho perdido lá no meio do Acre, ou outro lá, o cara lá em São Paulo, na capital, no Itaú, no Bradesco, enfim, eles vão ter contato sim com essas normas. Já o cara do Itaú, ele vai ter contato com instrumentos financeiros, com consolidação de balanços, coisas que aquele contadorzinho lá no interiorzinho talvez não tenha ou nunca nem chegue a ter. Então, para a prova, o que é que faz mais sentido? Cobrar conhecimentos médios, o que todo mundo vai utilizar logo quando sair da faculdade, ou cobrar algo extremamente específico que só o cara que trabalha há 20 anos no Itaú vai usar? É óbvio que é cobrar conhecimentos médios. Então você deve focar nos assuntos que fazem mais sentido para esse tipo de prova. Como eu disse, qual que são esses assuntos? Vamos lá, vou passar para você a lista agora. Anota aí. CPC 00, o CPC 01, o CPC 03, CPC 04, o CPC 09, cai demais DVA, CPC 16, CPC 27. Esses são os assuntos, né? Basicamente toda a prova tem pelo menos uma questão. Alguns deles até mais de duas. Classificação de contas, fazer apuração de resultado. Na parte de ética, o código de ética, NBC-PG 12, NBC-PG 100, perícia, NBC-PP 01 e TP 01. Essa é a lista que você precisa minimamente estudar para a prova. Não tem nenhuma chance de você passar nessa prova se você não estudar pelo menos todos esses assuntos dessa lista, beleza? Estamos combinados, estuda esse negócio aí. Fala, contador, você já imaginou passar férias num local como esse e no meio das suas férias o telefone toca e é um cliente, um problema que só você pode resolver no seu escritório? O que você vai fazer? Você vai abandonar isso daqui? Não, né? Na verdade depende. Qual sistema contábil você utiliza? Se você utilizar a MacroSystem, você não vai precisar sair disso aqui para poder resolver pendências do seu escritório. Por quê? Porque a MacroSystem é um sistema totalmente em nuvem. Esquece todo aquele equipamento que você precisaria ter no seu escritório. Basta apenas um computador e você resolve tudo que você quiser do seu escritório, de onde você quiser. E detalhe, na MacroSystem você vai ter acesso ao DP, fiscal, contábil e financeiro para até 3 clientes de forma totalmente gratuita. Pois é, você que está começando a carreira agora, você pode trabalhar de um local como esse sem gastar nada com o seu sistema contábil. Então gostou? É só você ir aqui no link aqui embaixo e fazer o seu cadastro. E utiliza o cupom FELI13. Porque com esse cupom, quando você for crescendo, aí sim, você vai ter um desconto de 30% na sua primeira mensalidade utilizando o MacroSystem. Então vem pra cá que você vai conseguir trabalhar desse paraíso utilizando o sistema MacroSystem. Outro ponto que você deve levar em consideração nos seus estudos para o exame de suficiência é o método de estudos. Um exemplo, você vai estudar hoje. A prova do exame de suficiência vai ser daqui a 2, 3 meses. Você acha que você tem capacidade de estudar um conteúdo hoje e lembrar daqui a 2, 3 meses no dia da prova? Você até tem, porém apenas se você aplicar um método de estudos correto. Se você estudar hoje sem método, amanhã, depois de amanhã, você já esquece. E esse é o natural. E como é que as pessoas estudam? Com um monte de videoaula. A pessoa estuda hoje e amanhã ela já esqueceu. Na verdade, antes de acabar a própria videoaula, ela já esqueceu do que tinha sido falado no início dela. Então você precisa de um método de estudos e de preferência um método de estudos ativo. Dentro do método 3R, que é o meu método de estudos, além de todo o conteúdo técnico para você estudar, além do CFC Questões, que é o nosso sistema de questões, nós passamos um método de estudos baseado em neurociência. Pois é, tudo que é neurociência, vários cientistas debruçaram e estudaram sobre como o nosso cérebro aprende de forma mais eficiente e mais duradoura, eu coloquei lá dentro. E é por isso que os nossos alunos têm tanto resultado. Cerca de 82, 83% dos nossos alunos são aprovados em média no exame de suficiência. Caso você queira conhecer um pouco mais, é só você ir lá no primeiro comentário fixado, que tem um link onde eu explico exatamente como a gente trabalha. Mas enfim, então você precisa ter um método de estudos. É impossível. Pessoal, você não vai lembrar do conteúdo que você estuda hoje daqui a 2, 3, 4, 5 meses. Quer uma prova disso? Você lembra o nome de todos os seus colegas lá do ensino médio, do ensino fundamental, quando você era criancinha lá na pré-escola, ou quando você estava no ensino médio, lá no primeiro ano científico, segundo ano científico. Você lembra do nome de todo mundo? Talvez você lembre de 1 ou 2 nomes, mas de todo mundo não. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro ele é expert em eliminar coisas que não são usadas. E assim é também nos seus estudos para o exame de suficiência. Então, como eu falei, clica no primeiro comentário fixado que eu vou te dar uma aula para você fixar o conteúdo e nunca mais esquecer. Outro ponto que as pessoas pecam muito e que você vai, a partir de agora, ajustar nos seus estudos para você estudar do jeito correto. Pessoal, muito mais importante do que você
Ter um monte de videoaula ali para assistir é o seguinte, é você entender como cada um dos conteúdos são abordados nas questões. Mais importante do que ter o CPC 27 decorado na sua cabeça de cabo a rabo é você entender como aplicar aquele CPC nas questões. Lembra, você está em uma prova de marca X, você não está em uma banca avaliadora de doutorado não. Então você só precisa saber como aquele conteúdo é aplicado nas questões. Só isso, beleza? Só isso. Então como é que você vai fazer isso? Resolvendo muitas questões. Tem um método que eu chamo de método de análise de questões, que é basicamente o seguinte. Você responder uma questão, natural que você erre algumas questões, às vezes até muitas, mas tem um detalhe. O que você geralmente faz quando você erra uma questão? Geralmente você passa na próxima, certo? Tô errado? Ou você lê o comentário do professor, ou você pede explicação. A partir de agora, você não vai fazer mais isso. Você vai fazer o seguinte, errou uma questão, você vai fazer uma análise, você vai parar item a item para identificar, poxa, por que eu marquei a letra A e não marquei a B, que é a resposta correta? Você vai fazer um comparativo. O que a A não tem, que a B tem? E você vai começar a entender. Porque nem todo mundo erra pelo mesmo motivo. Às vezes você erra porque você simplesmente não tem conhecimento, ou então porque você leu rápido demais, ou então porque você não prestou atenção. Às vezes estava voando, não prestou atenção em uma palavrazinha-chave. Enfim, nem todo mundo erra pelo mesmo motivo. Então você precisa entender quais são os motivos que te levaram ao erro. Outro ponto, quando você erra por não saber o conteúdo, você tem que observar o seguinte. Às vezes você até sabe o conteúdo, só que você não sabe separar as informações que estão na questão. Vou dar um exemplo aqui. Muitas questões da FGV e de outras bancas também, elas colocam dados apenas para atrapalhar você, coisas que estão ali apenas para encher linguiça, apenas para atrapalhar. Só que você, por inexperiência, acha que toda a informação que está na questão é necessária para respondê-la. Não é. Tem muitos dados que estão ali apenas para atrapalhar, as pegadinhas. Então, essa falta de malícia, de experiência, faz você errar. O ponto é, quando você errar uma questão, identifique, analise, porque você vai começar a entender como é que a banca cobra as coisas. E outra coisa, não tem uma outra forma de aprender isso senão dessa forma. Não tem curso, não tem pílula mágica que você toma, não. Você precisa parar para analisar cada um dos seus erros e entender como aquele assunto está sendo abordado nas questões. Essa é a melhor forma. E a boa notícia é que você faz isso e você não perde tanto tempo. No começo você vai passar um tempo realmente, porém você vai começar a entender e a perceber que as questões são repetitivas, são muito iguais entre si. E isso vai levar a um ganho de velocidade nas próximas questões. Você erra uma vez, mas depois você não erra mais. Você começa a acertar as questões em sequência. Por quê? Porque é tudo igual. Não tem como a banca criar questões 100% novas sempre. Ela acaba copiando uma ou outra. Lembra lá da questão de português de 2025.1, que copiou exatamente a mesma questão da prova 2024.2? Pois é. Isso acontece todos os dias em todas as provas. Quando ela não copia exatamente ipsis literis, ela só muda o que era João virou Maria, o que era 100 virou 1000, só isso. Então, esse trabalho de parar e analisar cada um dos seus erros, cada uma das questões, é de extrema importância. Então, pessoal, a partir de agora, começou a estudar para o exame de suficiência, segue esses passos que eu falei aqui, certo? Principalmente, de todos, o método. Porque você precisa lembrar do conteúdo lá no dia do exame de suficiência. E se você quiser saber um pouco mais sobre o meu método de estudos, eu deixei esse card aqui, ó. Ele tá aqui, não sei. Ele é um vídeo não listado onde eu falo sobre o meu método de estudos para o exame de suficiência. Um método que já revolucionou o mercado aí, tá todo mundo querendo copiar, mas não consegue. Porque quem criou fui eu, só eu sei o segredinho dele, tá bom? Então é isso nesse vídeo aqui que está em algum desse lado. E como eu sempre digo, até a aprovação.